Pedro, como sabemos, fazia parte do grupo dos 12 discípulos de Jesus. Mas ele não era somente um entre os 12. Sabemos pelos próprios textos bíblicos que ele tinha uma precedência, era como o primeiro. Aliás, ele seria o primeiro a ser escolhido, segundo os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, quando estava à beira do mar da Galileia, junto com seu irmão André e também os amigos Tiago e João, se ocupando do ofício. Eram pescadores. Jesus os chama, a voz do Senhor os seduziu, os encantou: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Daquela hora em diante os discípulos deixaram as redes, os barcos e seguiram o Mestre. E aos poucos Pedro foi se apaixonando pelo Senhor. O que nós sabemos dele é aquilo que nos conta a Sagrada Escritura. Era um homem de muitas imperfeições, não era um homem sábio, estudado, era um homem muito impetuoso, teimoso muitas vezes, meio que para frente assim demais, mas ainda assim apaixonado pelo Senhor. E nutria um amor incondicional pelo Mestre. Nós lembramos de alguns episódios da vida dele, inclusive a sua negação, desconhecendo conhecer Jesus. Antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás por 3 vezes, mas isso não define este grande apóstolo que vai carregar esse primado, que vai ter esta autoridade, como nós escutamos no Evangelho, de ligar e desligar. Eu gosto muito de uma passagem da vida de São Pedro, um encontro dele com o Senhor. Depois vocês podem ler todo o capítulo na casa de vocês, o último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, que mostra um encontro lindo, carregado de muita emoção, de muita verdade, de muita fé, entre o Cristo ressuscitado e o discípulo Pedro. Vocês devem lembrar daquela ocasião, quando os discípulos estão ali mais uma vez na praia, à beira do mar da Galileia. Aliás, estão pescando, né? E Jesus começa a passear na praia, na beira do mar da Galileia. Eles ficam confusos ainda, será que é ele, será que não é ele? Até que quando tem a certeza, Pedro se atira ao mar, ainda nu, desesperado. É a atitude daquele que está apaixonado, encantado, para ir ao encontro do Senhor. Eles comem, e depois de comer, Jesus, se voltando para ele de maneira muito particular, faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes Jesus irá perguntar isso para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. A condição primeira, o critério, o que era indispensável para Pedro ter, diante de todas as suas imperfeições, era um amor incondicional ao Mestre. Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes, não porque ele tinha dúvida do amor do discípulo para com ele, muito pelo contrário, o Senhor sabia que Pedro o amava, mas queria agora reafirmar, se ele havia negado por 3 vezes, reafirmar a sua fé, e por 3 vezes ele afirmaria este amor que seria suficiente para apacentar as ovelhas. Talvez, quando os discípulos foram chamados à beira do mar da Galileia, eles não tinham ainda uma dimensão muito clara daquilo que deveria acontecer na vida de cada um deles também. Mas houve um sim, e um sim que muda uma vida, uma história. Pedro, quando o Senhor sobe para junto de Deus, assume esse encargo de ser o chefe daquela igreja que estava nascendo e que foi instituída sob a sua profissão de fé. Como nós sabemos, Pedro chegará até a cidade de Roma e ali ele sofrerá o martírio. Será crucificado de cabeça para baixo, foi um pedido dele inclusive, porque não se achava digno de morrer da mesma forma como Jesus morreu.
Paulo não era do grupo dos 12, não pertencia ao colégio dos apóstolos, mas, ao contrário, foi alguém que perseguiu a igreja que nascia, nutria sentimento de ódio por esta igreja, participou, como sabemos pelo livro dos Atos dos Apóstolos, do martírio de Santo Estevão, pediu permissão para ir até a cidade de Damasco, trazer prisioneiro até mulheres e crianças que professassem a fé no Cristo. E no caminho para Damasco tem uma surpresa, um encontro com o Cristo ressuscitado que mudará a sua vida completamente. Aliás, é a condição para sabermos se o encontro é verdadeiro. A vida muda, como mudou a vida do apóstolo Paulo também. Se encontrou com o Senhor, experimentou o chão, a queda. A gente tem o costume de dizer que caiu do cavalo, né? Na Bíblia não fala nada de cavalo, fala de uma queda, que é muito mais num sentido espiritual, a queda que a gente precisa passar na nossa vida também, porque às vezes o Senhor está nos esperando no caminho da vida, a vida que a gente escolheu, que não foi a vida que Ele deseja para nós, e aí Ele também vai nos derrubar, como a palavra nos diz, Deus fere para poder curar, e a queda faz com que a gente lembre de nossa condição. Paulo levantou um homem novo, saiu do orgulho que se encontrava, da sua vaidade, da sua prepotência, fez com que aquele momento fosse singular, único na sua vida. Quem é? Pergunta ele. Sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Levantou um homem novo, caiu um homem velho, levantou um homem novo, agora um homem redimido, um homem de Deus. Paulo é tido ainda hoje como o maior de todos os evangelizadores, anunciou o evangelho de diversas formas, em vários lugares. Ele nos conta isso, está escrito nas suas cartas, infelizmente a gente não lê essa preciosidade. Sofreu naufrágio, apanhou, ficou preso, foi humilhado, passou necessidades, passou privações, mas jamais desistiu da missão que o Senhor havia entregado a ele, de anunciar o evangelho. Uma fé ardente. Talvez as lembranças de todo o mal que ele havia feito era latente no seu coração. Ele mesmo nos conta sobre isso nas suas cartas, né? Carrego como um espinho na minha carne, que é como um anjo de Satanás a me esbofetear, a lembrar quem eu sou de verdade, a minha condição. Então, apesar de todo o bem que ele estava fazendo, da vida nova, do anúncio do evangelho que crescia, das igrejas que ele fundava, a lembrança talvez ainda era latente. Eu imagino dessa forma, sabe, talvez pensando no Estevão apedrejado e ele testemunhando, talvez pensando nas pessoas que ele feriu, que machucou, que ele trancou em prisões por acreditarem no Senhor. Mas ainda assim, hoje a leitura a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, um testamento, é uma despedida para um amigo que também foi muito importante para a sua missão. Ele está preso quando escreve essa carta, sabe que a morte é iminente também, né? Escreve, olha, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, se aproxima o momento de minha partida. Alguém lúcido, que tem consciência das coisas que estão por vir, mas é alguém de uma fé inabalável, e por mais que tenha feito tanto mal, também tem uma consciência da insondável misericórdia de Deus, como ele mesmo nos lembra, né? Aonde abundou o pecado, aí superabundou a graça de Deus, ela foi bem maior, e ele sabe tudo o que ele fez. Então, eu mereço a coroa da justiça, eu guardei a minha fé, preservei a minha fé intacta, mereço a recompensa, a lucidez de um homem que doou a vida, que entregou a vida, e logo mais, depois de ter escrito essa carta, seria
decapitado. Ambos os dois morreram por causa da fé no Senhor Jesus. Derramaram o sangue para que a gente pudesse estar aqui. E essa igreja foi fundada sobre o sangue dos mártires e sobre a fé dos apóstolos. Dito isso, eu queria falar um pouquinho sobre este evangelho também, que é tão potente, que é tão bonito, que é tão forte, e talvez sirva de lição para nós católicos, que tantas vezes não tomamos consciência da dignidade de um povo escolhido, eleito, um povo que deveria amar a igreja qual pertence. Jesus se une com os seus discípulos e faz a eles uma pergunta, fácil de ser respondida. Eles não tiveram dificuldade nenhuma de responder. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles ouviam os relatos das pessoas, aquilo que era dito a respeito de Jesus. Eles apenas transmitiram. Estão falando por aí que tu és João Batista. Estão dizendo que tu és o profeta Elias que ressuscitou, ou Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Escutamos isso a todo momento. Eles transmitiram algo que os ouvidos escutaram, como na nossa vida também, desde muito cedo, ainda nos nossos primeiros anos, ao menos deveria ser assim, ouvimos falar de Jesus. As primeiras lembranças que a gente tem ainda dentro de casa, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, falando de um papai do céu, de uma mamãe do céu, ensinando a gente a rezar a oração do Santo Anjo, da Ave Maria, enfim. Nós ouvimos a vida inteira falar de Jesus, de maneira que se nos perguntassem também, quem é Jesus, o que falam sobre Jesus, a gente não teria dificuldade nenhuma de responder. É aquilo que nós fomos absorvendo ao longo da nossa vida. O padre falou, o catequista falou, as pessoas falaram, Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o meu mestre, é o meu tudo, enfim, tantas coisas que a gente poderia dizer dele. Mas aí, virá uma segunda pergunta, essa difícil de ser respondida, aliás, desconcertante, causará nos discípulos até um impacto. Tá bem, os homens dizem isso a meu respeito, e vós, quem dizeis que eu sou? Imagine você escutando a mesma coisa, porque uma coisa é aquilo que você ouviu falar, outra coisa bem diferente é aquilo que o teu coração sente, é aquilo que a tua fé inspira no teu coração, é aquilo que é pessoal teu. Infelizmente, talvez a gente não teria nenhuma resposta, a não ser aquelas do que a gente ouviu de verdade falar, porque só seria possível a gente fazer uma profissão de fé sincera, à luz da fé, quando tivermos esta fé tão amadurecida, quando a gente tiver a consciência clara que precisamos de Deus como o ar que a gente respira, quando a gente ter a consciência do infinito, insondável amor de um Deus que me amou ao extremo, que doou a vida, que se sacrificou, que vem ao meu encontro todos os dias, que deseja me ter, que deseja que eu volte para Ele. Isto é a fé que deveria arder no meu coração, a ponto de eu também ter algo para dizer, aquele momento sublime, aonde agora não é mais sobre aquilo que eu ouvi falar, aquilo que me contaram, é sobre aquilo que eu creio, sobre aquilo que eu acredito ser, sobre quem é o Senhor para mim, que deveria ser a minha primeira opção, que deveria ser o meu primeiro pensamento, que deveria ser a razão da minha vida, aquilo que dá sentido à minha vida, aquilo que faz o meu coração transbordar de felicidade, é aquela certeza de que se Ele não estivesse na minha vida, eu viveria uma vida infeliz, frustrada, é como se tivesse faltando a melhor parte. Pedro toma a palavra pelos outros, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és feliz, Simão,
Porque não foi um ser humano que te revelou isso, diz o Senhor, mas o meu Pai que está no céu. E aí, vira algo muito forte. Algo que está escrito na Bíblia, graças a Deus, que não é concepção minha, não é? Mas está escrito aí de forma muito rasgada. Por isso eu te digo, Pedro, sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu escuto muito isso, as pessoas dizendo por aí, que Cristo não fundou uma igreja. Como não? Está na Bíblia. Aliás, fundou a Igreja Católica, instituída sobre a fé de Pedro, fundada na cruz, do coração aberto, rasgado, transpassado e manifestado ao mundo em Pentecostes. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. E olha que coisa extraordinária. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra, será ligado no céu. E tudo o que tu desligares na terra, será desligado no céu. São palavras de Jesus ao primeiro dos apóstolos, a Pedro, que representa aí a igreja. Quantas vezes eu escuto, olha, eu estou dentro de uma igreja católica, talvez tenha aqui evangélicos que vêm alguma vez assim, mas agora eu quero falar para o povo católico, correto? Estamos numa missa. Então, assim, o padre está falando mal. Não estou falando mal, eu estou defendendo a minha fé. Eu estou defendendo aquilo que eu acredito. Estou falando para um povo católico, estou numa missa, então não pode pensar algo diferente de mim, né? Quantas vezes eu escuto as pessoas, e dói ainda mais quando vem dos nossos, porque se não são dos nossos, não me incomoda em nada. Mas quantas vezes eu escuto as pessoas dizerem, igreja é tudo igual. Quem disse isso para você, que igreja é tudo igual? É na igreja católica, fundada sobre a fé de Pedro, que você tem os sacramentos, a Eucaristia de maneira particular. Na igreja católica, fundada sobre a fé de Pedro, que a gente aceita e entende que Maria não é uma simples ou uma mulher qualquer, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus também. Não separe as naturezas do Senhor, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aliás, Jesus é Deus como o Pai, um só. É na sua igreja católica que você tem aquilo que nós chamamos da sucessão apostólica, que garante ainda hoje a autoridade da igreja. Por isso, que nós padres, por exemplo, hoje eu sou pároco da paróquia São Sebastião, mas quem manda aqui nessa paróquia é o bispo, sucessor dos apóstolos. Eu estou aqui como colaborador dele, de maneira que quando ele não quiser mais, ele me transfere, e não adianta eu fazer nem birra para isso. E eu me submeto a isso. Aliás, eu prometi isso no dia que eu fiquei padre, diante dele ali. Eu prometo obediência a você e aos seus sucessores, porque eu acredito que você é sucessor dos apóstolos. Eu acredito, é fé que me faz crer que a igreja está fundamentada sobre os apóstolos. E às vezes a gente equipara como se fosse tudo igual. A gente coloca a nossa igreja na mesma medida de todas as outras. Não é assim. A igreja fundada pelo Senhor foi esta igreja que Cristo constituiu sobre esta pedra que seria Pedro e aos seus sucessores também. Quantas vezes eu escuto o povo católico falando mal do Papa? Hoje é o dia do Papa, Eu vejo às vezes uns jovenzinhos assim na internet,
recém-convertidos, sabe assim, tem uns 2 meses aí e se acham doutores, começam a questionar aquilo que o Papa fala. Deixa eu lembrar uma coisa para o povo católico. Você sabe que é um dogma, não é? Se não sabe ainda, deixa eu te explicar o que é. O dogma é uma verdade de fé. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, que nos diz que Maria é imaculada, virgem, é uma verdade de fé, não é para ser questionada. O dogma da infabilidade papal, quando o Papa fala em questões de moral e fé, ela é infalível. E o povo fica questionando a autoridade do Papa. Coitado do Papa Francisco, assim, de todos os lados. Sabe, críticas de dentro da própria igreja mesmo, assim, coisas horríveis. O povo nosso fala mal dos bispos, fala mal. Eu entendo, Santo Inácio de Antioquia dizia isso: onde está o bispo, aí também está a igreja. Eu entendo que uma pessoa que não aceita a autoridade do Papa, pode ser quem for, nem católica é, porque não entendeu nada daquilo que é a igreja de verdade, não entendeu. É uma pessoa que vem simplesmente, mas não tem essa fé viva de Pedro, de Paulo, do dar a vida. É óbvio que às vezes a gente não concorda com alguma coisa, não fala em relação ao Papa em si, mas cadê o silêncio fecundo de Nossa Senhora? Imagine se eu viesse aqui, pegasse o microfone e começasse a falar que eu não concordo com alguma coisa. Que ridículo que seria isso da minha parte. Que comunhão que eu teria com a igreja se eu começasse a questionar aquilo que ela me ensina. Não teria sentido nenhum. Eu estou aqui para falar em nome da igreja, eu não estou aqui para falar de mim ou aquilo que eu penso. A igreja sobrevive. As portas do inferno não poderão prevalecer. São palavras do Senhor, apesar de ser tão massacrada, tão difamada por todos os lados. A gente vê essas pautas sendo colocadas em votação aí. Que surpresa! Eu já falei isso para diversas vezes para vocês aqui na missa mesmo. As pessoas estão aí agora, né? Vem uma PL sobre aborto, isso. Não tenha dúvida, esta geração nossa verá o aborto aprovado no Brasil, não tenha dúvida. O mal, ele cresce. Começa com coisas pequenas. Vamos permitir, nesse caso aqui a gente permite, nesse caso aqui a gente permite, nesse aqui a gente permite também, até chegar a um ponto que permite tudo. Não é a cultura hoje, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser do seu corpo. Faça o que você quiser do seu corpo mesmo, mas o bebê que está dentro de você não é o seu corpo. E você não faz o que quiser dele. E quando a igreja se manifesta nisso, a gente é antigo, tem que se adaptar, e isso, e aquilo. E essas críticas vêm de dentro da igreja. Quando, por exemplo, se você passar um dia aqui na secretaria da paróquia com a gente, né? Vivendo assim, o dia a dia. Sei lá, vamos batizar uma criança. Olha, para batizar tem que fazer uma preparação. Os padrinhos precisam ser casados na igreja, ou precisam ser solteiros, não pode estar convivendo juntos. Que coisa antiga isso, porque eu quero que seja esse. Capricho, sabe? Capricho do amiguinho, tem que ser o amiguinho ali, senão não presta, senão não vale, né? Então, que igreja é isso, é cheio de regra, é dessas coisas todas. A igreja sobrevive sem você. Isso é uma verdade, tá? Sobrevive sem mim também. Sobrevive sem todos nós. Ela sobreviverá até o final, como está escrito aqui. Independente se eu estou satisfeito, se eu não estou. É aquilo que Santa Teresa de Ávila dizia, né? Melhor errar com ela do que acertar fora dela. E é uma verdade. A gente vai sobreviver, a fé irá sobreviver, intacta, fundada sobre o sangue dos apóstolos, que deram o sim. Esses sim passaram dificuldade. Graças a Deus,
ainda a gente não está vivendo a cultura, né? Não ao menos declarada, de uma perseguição, como a gente vê em tantos outros países onde a fé é perseguida, a ferro e fogo. Graças a Deus a gente ainda pode proclamar publicamente a fé que a gente acredita e professa. Uma vez eu escutei um padre dizendo isso com muita razão, eu vou já concluir. Constantino, quem tornou o cristianismo permitido, isso no ano de 325 com o Edito de Milão. Até aí, a igreja durante 3 séculos foi perseguida de todas as formas possíveis. Os historiadores daquela época falam de rios de sangue. Os cristãos eram jogados em arenas, entregues às feras, crucificados, decapitados. As mortes mais cruéis que se possam imaginar por amor a Cristo. Amavam e se recusavam a negar aquilo que acreditavam. A igreja viveu a sua essência nesses 3 séculos. Se sobreviveu a isso, como não vai sobreviver aos nossos caprichos, né? Se sobreviveu à perseguição, como que não vai sobreviver à nossa infidelidade? Não tenho outra palavra para dizer nesse momento. Nós somos católicos que não lemos a Sagrada Escritura. Triste, vergonhoso. Nós não temos hábito de ler a palavra de Deus. Nós somos católicos que não confessamos, porque a gente está tomado de ideias protestantes que falam que a gente tem que confessar diretamente para Deus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligar, eu vou ligar, e o que tu desligar, eu vou desligar também. Nós somos católicos que questionamos a maternidade de Nossa Senhora. Nós somos católicos que temos medo de ter uma imagem dentro de casa, porque a gente acha que a gente está adorando, cometendo idolatria. Nós somos católicos que a gente falta à missa de domingo, por qualquer coisa, por qualquer outro compromisso. Nós somos católicos que a gente não casa na igreja, porque é um rito antigo. Nós somos católicos que a gente não busca mais Deus, que a gente vive a fé de forma convencional. Talvez seria interessante a gente experimentar um pouco de perseguição, para a gente valorizar aquilo que temos, a riqueza de nossa fé. É como o saudoso Papa Bento XVI nos lembrava: ainda que eu fosse o último católico do mundo, eu permaneceria fiel à igreja que eu escolhi para amar, aquela fundada sobre a fé dos apóstolos.